Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre a guerra dos microchips. A China começa a recuar contra as restrições de exportação cada vez mais rígidas no mercado de semicondutores. Antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics, e também te convidar para entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafa Coimbra, recentemente o Ministério do Comércio chinês anunciou um novo sistema de exportação para elementos que são usados na fabricação de chips de fibra ótica, de células solares e outros dispositivos tecnológicos. Por que, Rafa, isso está acontecendo? Isso está acontecendo, André, porque a gente está vivenciando uma grande batalha. Já comentamos aqui, batalha Estados Unidos e China no campo, por exemplo, do software, de aplicativos como o TikTok. Já comentamos aqui a guerra do 5G e agora essa grande batalha envolvendo essas duas nações, essas potências, chega a esse nível dos chips. Só que dá para a gente considerar que a China está contra-atacando. Isso é, na avaliação de muitas pessoas, e eu compartilho dessa visão, uma resposta a uma ação ou algumas ações que os Estados Unidos vêm adotando desde o ano passado de retaliar a China. Os Estados Unidos alegam muitas vezes que existe um problema de segurança nacional, portanto, ele começou a fazer o que ele podia para estrangular, por exemplo, o envio de chips relacionados à inteligência artificial. A gente está vivendo agora essa corrida da inteligência artificial, sobretudo a generativa, e existem alguns fabricantes norte-americanos que trabalham com processadores específicos, com engrenagens de computação específicas para esse tipo de atividade. E eles, obviamente, não querem transportar esse conhecimento para a China. Então, os Estados Unidos fizeram esse movimento, eles já sabiam que haveria alguma reação e também já estão se preparando para não depender tanto de produtos asiáticos. Então, no fim do ano passado, a administração atual do governo norte-americano anunciou um super programa chamado CHIP, que na verdade é um trocadilho aí com chip de computador, mas que eles estão investindo, o governo federal norte-americano, 50 bilhões de dólares para dar um impulso para a indústria nacional, para que as próprias empresas norte-americanas elas passem a produzir componentes internos e não dependam tanto do exterior. Estou falando aqui da Ásia em geral, mas tem China, tem Coreia do Sul, tem Taiwan, tem um pouquinho de cada coisa, mas fato é que os Estados Unidos hoje dependem dessa cadeia. E, ao mesmo tempo, eles não querem dar de bandeja conhecimentos acumulados. E agora a China está contra-atacando. A questão é que a China não é uma super produtora. Ela depende também de outros países e ela está contra-atacando com o que ela pode. O que ela pode? Ela tem alguns minérios, que são o germânio e o galho, e aí algumas estimativas são de que a China teria ali 60% do germânio do mundo e entre 80% e 90% do galho, isso tudo estaria na China. E aí eles fizeram o seguinte, a gente vai parar de exportar para determinados países, incluindo os Estados Unidos, eles não falam isso, eles alegam a mesma coisa. É uma questão de segurança nacional, estratégia nacional, mas no fundo a gente interpreta que sim, é uma resposta. O que vai acontecer, André, por ter esse potencial, né, são matérias-primas básicas para a produção de diversos componentes eletrônicos, é que sim, vai ter uma queda aí da cadeia de produção. Você está matando ali no início da cadeia. Mas a China, ela não consegue ainda, ela também está tentando se reerguer ou criar uma indústria nacional mais forte, mas ela não consegue ainda transformar isso em produto já mais produzido. E eu acho que, no primeiro momento, óbvio, tem um estrangulamento, tem uma elevação de preços, já tem gente pagando mais caro por conta desse produto, porque essa lei vai entrar em vigor, essa restrição, a partir do dia 1º de agosto, daqui a umas 2 semanas. Então, quem pôde já se antecipou, contratou, pagou mais caro, mas vai ter ali um momento ali de dificuldade inicial. E aí, o que o resto do mundo vai ter que fazer? Procurar produzir esses
elementos básicos, porque a China já disse que entrou no jogo e entrou no jogo para valer. Carlos Aros, parte desse jogo e desse contra-ataque chinês está numa ação que a China tomou que os Estados Unidos já tinham tomado antes. Assim como aconteceu nos Estados Unidos com empresas chinesas, a China colocou empresas americanas em uma lista de entidades que não são confiáveis. Qual você acha, Aros, que vai ser a imagem da China em relação ao Ocidente? Qual o impacto disso imediato para o mercado? Como essa retaliação deve ser recebida pelo Ocidente? Bom, a gente tem já dificuldade de algumas empresas, como o Rafa destacou, para fazer a contratação de matéria-prima, para comprar produtos. Isso dificulta as negociações. A gente já viu acontecer uma corrida das empresas, tanto americanas quanto empresas chinesas, aos respectivos governos, para pedir que cessassem em algum momento ou que reduzissem as restrições, porque o impacto sobre os negócios já estava sendo percebido de maneira muito, muito evidente. E a gente tem um cenário em que a China ela não se isola, porque ela ainda tem aliados e ela evidentemente usa a pressão que ela faz sobre o mercado global para manter essa posição de aliança, numa condição em que a primeira leitura é a seguinte: os dois brigam e as empresas de ambos os países saem perdendo. Mas existe um movimento do governo chinês, que é um movimento interessante frente ao governo norte-americano, em que no meio dessa história envolvendo o galho e o germânio, envolvendo a lista de restrições e etc., e mesmo com os Estados Unidos tendo invocado outros países a participar dessa ofensiva contra os chineses, né, o Japão e etc., a gente teve valorização dos preços das empresas chinesas que produzem esses materiais. Então, não só subiu o preço do material, como também valorizou as ações das empresas num movimento que foi importante, óbvio, não vai ser perene, mas um movimento que foi importante agora. Há uma situação interessante que é a seguinte: por que só agora a China faz esse anúncio? Por que só agora ela coloca o movimento de restrição nessa espécie de contraofensiva? Porque talvez só agora ela começa a sentir a pressão. Porque talvez só agora, de alguma maneira, à medida em que também começam a haver restrições provocadas pelos Estados Unidos, por meio de aliados, não diretamente empresas americanas, mas empresas de outros países, começa a haver uma percepção de que tem um real prejuízo. E daí ela se sente obrigada a contra-atacar. Então, de alguma maneira, se de um lado a leitura é de que para a China há uma vitória, ainda que parcial em algumas frentes, porque ela tem a capacidade, de alguma maneira, de criar essa restrição, e ela veio criando, existe do outro lado a percepção de que a China tende, em algum momento, a perder muito mais do que ganhar, se o mundo inteiro perceber que precisa tirar das mãos dela o controle desse segmento. Ela tem as maiores reservas, e aí vamos falar especificamente sobre os minérios. Ela pode ter as maiores reservas, mas não são as únicas. Ela tem a maior capacidade de mão de obra, mas não é o único país a ter essa capacidade de mão de obra. As coisas no médio prazo se reorganizam. E isso ficou claro quando os Estados Unidos não retrocederam, quando vários países começaram a fazer negociações com outros que não os chineses, e isso levou a uma manifestação do governo chinês de: opa, peraí, preciso também endurecer o meu movimento aqui, senão eu vou perder o meu espaço. Então, é uma relação em que, num primeiro momento, pode parecer vitoriosa, pode parecer que os chineses saem de maneira muito firme, mas talvez seja só altivez. Talvez agora eles estejam bem preocupados. E tem um outro fator que algum analista escreveu num desses vários artigos que foram publicados aí recentemente, que é o seguinte: a China também, sob o ponto de vista geopolítico,
ela tem um problema ao ter se aliado à Rússia nessa história do conflito com a Ucrânia, que colocou os russos em oposição ao resto do globo. A Rússia tem muito mais a perder do que a ganhar, assim como os chineses têm muito mais a perder do que a ganhar, se as coisas continuarem no limiar dessa pressão em que o mundo vai sufocando os russos. E eu acho que isso tem sido colocado na conta, pelo menos é o que alguns analistas nesses artigos aí que têm sido publicados tratam, tem sido colocado na conta do governo chinês ao perceber o quanto ele pode firmar de posição frente ao governo americano e quanto ele tem que ceder para manter o jogo funcionando, já que esse é um setor estratégico para ambos os governos, né? Rafa, o Aros menciona a reação desses outros países e cria ali alguns cenários sobre como o mundo pode receber essas retaliações e esse processo que não é exatamente uma guerra, mas que é uma disputa bastante acirrada por um poder que, no final das contas, acaba se tornando político, geopolítico. A influência, o mercado, tem muita coisa em jogo dentro desse processo. Japão e Holanda estão despontando como alternativas para construir um outro eixo, ou você enxerga um Ocidente versus Oriente acontecendo? Me explica como a ascensão desses outros países vai consolidar essa disputa pelo poder econômico e, no final das contas, político. André, a gente está vendo... Eu estou tentando não fazer metáfora com guerra, mas está parecendo mesmo, né? Porque é como se estivéssemos formando uma OTAN da tecnologia. Então a gente tem visto esses movimentos, como você citou agora, nesse caso de chips ou de matérias-primas, novos atores tentando entrar em ação, e aí a gente vê que tem uma coordenação por parte dos Estados Unidos. É como se os Estados Unidos estivessem liderando esse grande bloco tecnológico, e aí a gente tem que citar que por trás disso tudo tem muita negociação também do ponto de vista de lobby, pressão comercial. O pessoal começa a fazer um jogo, olha, me ajuda aqui, que eu te ajudo ali. Existem negociações comerciais por trás disso. E a gente sabe que os Estados Unidos têm um super papel e um super peso. E na medida que ele vai coordenando esses movimentos com outros países, a gente vai vendo a balança mudando. Não dá ainda para a gente definir esse jogo, porque desde essa questão da matéria-prima como a própria construção de alguns semicondutores, isso tudo mudou radicalmente da pandemia para cá. Alguns países se deram conta que estavam atrasados, que o mundo estava se digitalizando de uma velocidade violenta e precisavam ter as suas próprias, ou matérias-primas, nesse caso agora, mas elementos básicos para não depender dos outros, e começaram a se mover. Mas óbvio que isso não é feito da noite para o dia. Como o Aros colocou no caso dos minérios, do germânio e do galho, tem muita gente que tem reserva. Você não vai fazer isso da noite para o dia. Tem que comprar maquinário, tem que pesquisar, perfurar, seja lá o que for. Não se faz isso de uma hora para outra. Da mesma maneira como você não produz componentes eletrônicos sofisticados de uma hora para outra. Então, vai ser necessário que haja um tempo de maturação, e nesse tempo a gente vai ver quem são os novos integrantes, quem vai apitar e quem não vai. Tem uma coisa interessante, André, nessa história. Você citou a Holanda, que é um país europeu, e a Europa está muito preocupada porque eu diria que a União Europeia hoje é uma das maiores líderes. A China também está com um projeto grande de transformação verde, de ir para uma sociedade mais limpa do ponto de vista energético, e a União Europeia também. Então, quando isso começa a acontecer, começa a faltar componente eletrônico, é um problemão, porque o futuro verde, o futuro mais sustentável, ele passará obrigatoriamente por digitalizações, por componentes eletrônicos. É óbvio que, dependendo da fonte de energia, isso pode ser mais sujo ou mais limpo, mas existe um movimento para que a gente transforme o máximo possível de coisas em bens virtuais, digitais, seja lá como a gente quiser chamar, para que isso economize
não gere tanto carbono. Então, isso está no radar da União Europeia também. Eu gravei um vídeo essa semana lá no nosso canal do YouTube falando que tem gente já querendo explorar o fundo do mar para extrair minérios. Aí já são outros minérios, tem cobalto, tem um níquel, o que for preciso para produzir bateria, que é outra necessidade desse futuro próximo de transição energética, já tem gente querendo explorar o fundo do mar, fazer mineração em água submarina. Olha só o problemão que pode estar sendo gerado aí na frente. Então, se a gente colocar isso tudo no mesmo bolo, tem um olhar mais de longo prazo que é o cenário do futuro. O mundo está caminhando, né, para essa convergência digital. Vamos precisar de cada vez mais componentes eletrônicos e nada surge por acaso. Não é uma inteligência artificial. São bens físicos, a gente ainda vai precisar de muita infraestrutura física, e essa infraestrutura física, seja lá o 5G, seja lá o chip para inteligência artificial, eles precisam obrigatoriamente de matérias-primas básicas. Agora, tem um ponto nessa história, Rafa, que é interessante de observar, talvez como um mero exercício de futurologia hoje, né? Mas que, a depender de como essa queda de braço prosseguir, e de qual dos dois lados vencer momentaneamente, porque dificilmente a gente vai assistir, até porque não é do interesse de nenhum dos dois lados, vamos ser honestos do ponto de vista geopolítico, pelo menos nesse momento, que o braço de um derrube o braço do outro. Ficar nessa bola dividida prejudica e ajuda ambos simultaneamente. Mas, a depender de como a coisa caminhar ao longo dos próximos meses, o que tende a acontecer é que, em função dessas restrições impostas de um lado e de outro, alguns setores que bebem na fonte, ou dos Estados Unidos, ou da China, ou de ambos, que é o mais provável quando a gente pensa no nosso mundo atualmente, vão começar a ser impactados. No limite, isso pode gerar ou a falta de insumo no mercado, para determinados segmentos. Então, se a gente voltar à crise dos chips de 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, nós falávamos sobre a indústria automotiva severamente prejudicada. Ela era a que tinha menos reserva em estoque comparada a outros setores que tinham explodido durante a pandemia, eletrônicos e afins, e que passaram batido, começaram a ser prejudicados ali no último semestre, nos últimos 8 meses da história. Então, a depender de como as coisas caminharem, nós vamos ter outras cadeias de fornecimento sendo afetadas. À medida que isso começa a acontecer, esses setores que dependem em maior ou menor grau dessas cadeias os países, as regiões, vão começar a sentir o golpe. E esse é um efeito cascata. Ou seja, uma crise que nasce por razões geopolíticas, porque esse é o caso, com viés também econômico, porque há uma competição ali, vai esbarrar, em função de protecionismos, em função de uma série de elementos, em problemas econômicos sérios afetando os setores. E aí a gente tem, no meio de tudo isso, as grandes montadoras, as grandes indústrias que estão esparramadas aí pelo mundo e que se beneficiam fortemente disso. Essas de maneira mais evidente. Num segundo momento, os outros setores, e aí a gente vai colocar agronegócio, a gente vai colocar serviços e por aí vai, que caminham já há algum tempo para uma digitalização importante e que tem também demandado cada vez mais esse segmento. Que é o que você falou. A digitalização, ela numa primeira camada, a gente está olhando em software, mas o que dá suporte para isso é o desenvolvimento de hardware. E é o que a gente está discutindo no caso dos chips. Então, o que a gente pode acompanhar, sei lá, daqui a 1 ano e meio, 2, dependendo de como a história caminhar, é o aprofundamento de uma crise com efeitos em setores econômicos, justamente por quê? Porque os dois países resolveram brigar e porque no meio dessa geopolítica todo mundo se omitiu e ficou cada um de um lado no momento em que era conveniente. E aí, a hora que isso começar a acontecer, as trombetas do apocalipse vão soar e aí a gente vai descobrir quem vai correr para apagar o incêndio. Eu ouso dizer que sempre que alguém chora, tem alguém do lado vendendo lenço. A expectativa é a gente saber quem no meio dessa confusão toda vai ser o vendedor de chips quando os chips estiverem faltando. Eu espero que o Brasil consiga, de alguma maneira, aproveitar a beiradinha. A gente já sabe que
a chance de se tornar um player global absolutamente relevante ou protagonista é uma chance pequena, mas existem espaços para a gente ocupar, especialmente no que diz respeito aos dispositivos IoT. Ainda tem muito mercado se desenvolvendo ao redor desse processo de amadurecimento do segmento inteiro, porque ele é transversal e aqui, especialmente por causa das questões de energia, a gente tem uma indústria que pode se favorecer dessa confusão toda. Bom, chegada a hora da minha virada de chave, quero perguntar para o Rafa Coimbra. Rafa, no que você vai ficar de olho essa semana? Você está ouvindo o podcast MIT Technology Review, a maior publicação de tecnologia e negócios do mundo, agora no Brasil. André, tô de olho na greve dos atores de Hollywood. A gente já tinha falado da greve dos roteiristas e agora tem uma greve que começou há poucos dias e o negócio lá tá brabo, porque surgiu uma notícia de que na negociação ali entre a aliança lá de produtores e cinemas, que estava discutindo o que fazer diante desse impasse, rolou uma informação de que o pessoal dos estúdios estava querendo um tipo de inteligência artificial para clonar os atores e atrizes. Então, tem muita gente reclamando, dizendo que era alguma coisa do tipo, um ator figurante participou lá de um filme, ele teria que ceder, né, a cessão do direito da sua imagem, inclusive para um avatar. Então, sei lá, você escaneava a pessoa ali, um ator, pode ser até um ator famoso também, e a cessão desse direito para que essa imagem digital fosse usada posteriormente era o que estava em discussão. Então teve uma gritaria, uma chiadeira muito, muito grande e é um momento muito importante. A gente tem visto essa discussão se acelerando com as inteligências artificiais generativas como o ChatGPT. A OpenAI está sendo processada, tem muita gente dizendo que está sendo, de certa forma, lesada, porque ninguém sabe ao certo de onde vem o material, seja do texto ou seja das imagens. Fato é que agora surge esse novo componente que é extremamente factível. Eu já tive a oportunidade de ver como é a criação de um avatar de um ator e de uma atriz, por exemplo. É claro que tem 1000 limitações ainda, mas é uma tecnologia que tem evoluindo e, inclusive, há propostas, intenções de, no futuro, se combinar não só a imagem como a voz de atores e atrizes. Então, daria para a gente clonar atores e atrizes de Hollywood, que a gente sabe que ganham muito bem, e obviamente uma vez você dominando ali como se fosse um bonequinho de jogo, seria possível inserir esses personagens dentro de uma trama que, por sua vez, também é possível que em algum momento venha a partir de uma inteligência artificial de texto. Então é um momento muito delicado, óbvio que algumas produções já estão sendo afetadas dessas plataformas de streaming e a gente tem que ficar atento porque essa discussão já está rolando aqui um pouco no Brasil, não chegou tão fortemente, mas com certeza em algum momento o pessoal aqui do ramo de TV e cinema vai entrar mais fortemente para discutir e tentar, obviamente, se proteger do que seria essa ameaça tecnológica de clonagem via de atores e atrizes. Eu estou de olho numa notícia que pode mexer com a vida de muita gente. E você, Carlos As operadoras Aros? de telefonia, pelo menos as principais, né, TIM, Vivo e a Claro, tem discutido, já tem se manifestado em fóruns os mais diversos sobre mudar um modelo de contrato com os consumidores que é bastante comum aqui no Brasil, que é o do uso ilimitado do WhatsApp. Apesar de haver uma franquia determinada para o uso do pacote de internet, o WhatsApp, para essas operadoras, para as principais operadoras aqui no Brasil, nunca esteve dentro desse limite. Sempre foi possível usá-lo sem descontar da franquia. Isso foi responsável por uma mudança importante no comportamento das pessoas no que diz respeito à internet aqui no Brasil, ampliou o acesso a essa plataforma, ampliou o acesso ao WhatsApp, mas também ampliou o acesso das pessoas à internet de maneira geral, uma vez que o WhatsApp se tornou um hub importante para consumir um sem número de conteúdos. Ele está no topo aí da lista de preferências
não só para a comunicação, quando a gente pensa em ter que falar com alguém sobre algo, mas para se informar, se entreter e etc. Então é uma mudança importante que na avaliação de alguns executivos dessas operadoras, e segundo isso tem sido apresentado pelos jornais ao longo das últimas semanas, é uma mudança que é estratégica, porque essa estratégia foi um erro. E isso foi colocado por alguns desses executivos, dizendo que a empresa gasta alguns milhões para manter o consumo de dados de algo que só beneficia as big techs. De novo, a gente tem aqui uma questão que lá atrás já passou pelo Marco Civil da Internet, no tópico de neutralidade de rede, de que não poderia haver benefício das operadoras para algumas plataformas. Essa discussão foi superada lá atrás, com benefício para as big techs, porque a neutralidade não foi resguardada diante desse modelo de contrato. Mas o interessante aqui é entender que as operadoras agora não estão dispostas mais a pagar uma conta que, segundo elas, não é delas, é das big techs. O momento é propício, uma vez que estamos numa fase todos contra as big techs. Mas aí já são outros 500. O ponto é o impacto que isso vai causar sobre o consumidor, o impacto que isso vai gerar sobre as pessoas de maneira geral. O afegão médio aí que não está acostumado a ler contratos e a entender como as coisas funcionam. E o impacto que isso vai causar também no próprio WhatsApp, na própria dinâmica da plataforma. Ainda não há uma solução para isso. Os estudos estão sendo feitos, há vários números e há várias pesquisas observando isso. Se não me engano, a Folha de São Paulo trouxe essa semana uma reportagem sobre isso. Outros jornais já tinham trazido reportagens sobre isso, e as conversas são sempre em off. Não há nenhuma confirmação por parte das operadoras de que isso vá mudar, mas é sintomático que isso esteja sendo discutido. Se está discutido é porque nos levará a um outro momento. Que momento é esse? A gente precisa entender qual é. Bom, meus amigos, nossa edição do Vinil ao Algoritmo já está no ar, uma edição sobre a música. Ela só está disponível para os assinantes e os assinantes acessam não apenas essa edição, mas tudo que a gente publicou nesses anos de MIT Technology Review aqui no Brasil. As edições físicas têm uma versão digital também, os e-books, relatórios específicos, enfim. Quem quiser participar dessa história toda, é só ir lá em www.mittechreview.com.br/assine para fazer parte. É isso, antes de ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e me despeço dos meus amigos. Carlos Aros, até a semana que vem. Até a semana que vem, André Miceli, um abraço para você. Rafa Coimbra, um grande abraço. E um grande abraço para você que está nos ouvindo aqui, com o convite para que você fique ligado na Technology Review lá no nosso site. Tem muito conteúdo diariamente sendo publicado, para além, é claro, dos conteúdos que são reservados para os assinantes. E eu convido você que ainda não assina a assinar mittechreview.com.br/assine. Tá tudo lá. Um abraço. Rafa Coimbra, grande abraço, meu amigo. Um abraço, André Aros, e a todos que nos ouvem. Se você curtiu o tema deste podcast, que é, no fundo, computação, a nossa edição atual também, exclusiva para assinantes, já está disponível e a gente aborda não só o que está rolando agora, mas também olhamos para frente, qual será o futuro da computação, dos computadores quânticos, o que está vindo aí nessa nova era de chips e computadores. Tudo lá no nosso site, é só assinar para ficar por dentro de tudo. Até semana que vem. E é isso, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.